Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 50 do nosso podcast da Rede Empreendedores. É uma honra, é uma alegria te receber aqui, empreendedor do bem. Tu que é um empresário, é um gestor, é um líder. Esse programa aqui é feito especialmente para ti, porque nós acreditamos que através do empreendedorismo tu transforma vidas, famílias e negócios, começando com a tua própria transformação. Essa é a nossa missão aqui na Rede Empreendedores e a gente realiza e vive essa missão honrando nossos valores de Deus, família, essa missão e a missão acima de tudo. E hoje eu trago aqui um convidado especial que eu vou apresentar para ele e também vou apresentar ele para ti, ao mesmo tempo que eu pego aqui uma kombucha da Oriente Kombucha, a fábrica dessa bebida probiótica que tem muitos benefícios aí para a saúde. Na China antiga era conhecida como chá da imortalidade, devido aos benefícios aí desse chá verde que é fermentado com uma colônia de bactérias chamada Scooby, que consome o açúcar demerara e deixa só um açúcar residual, são baixíssimas calorias. Por exemplo, essa garrafinha aqui de 275 ml, ela tem aqui 16 calorias por 100 ml, ou seja, são 44 calorias nessa garrafinha de puro benefício para a tua saúde. Por quê? Boa para os intestinos, boa para a digestão, maravilhosa aí para ti que quer mais qualidade de vida e bem-estar, substituindo refrigerantes, sucos industrializados. Mas vamos lá, depois de falar um pouquinho da kombucha, que eu vou servir agora aqui para o nosso convidado, que nos honra muito com a presença dele aqui no episódio 50. Aguardada essa presença aqui, porque eu convidei ele já há alguns meses atrás. Givago Bittencourt Ribeiro. Isso mesmo. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E estamos aqui no tempo certo. Como eu disse, né, o tempo de Deus tem toda a sua hora e graças a Ele estamos aqui hoje. Honrado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai desenvolver aqui muitas ideias e servir, né, aquele propósito que é estar aqui disponível para as pessoas e também transbordá-las, né, com a nossa motivação e sobre empreender aquilo que nos move também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando me apresentaram a ti, e eu pude ver um empreendedor do esporte, um empreendedor aí social, um empreendedor da política, um empreendedor em várias áreas, e hoje vai ser uma oportunidade de a gente registrar um pouquinho da tua história aqui, Givago. E eu quero te convidar a fazer um brinde com a Oriente Kombucha Sabor Egito. É pera, pêssego, abacaxi, mamão e manga. Essa da imortalidade? Essa aí é o chá da imortalidade dos chineses. Me lembrei os gremistas, até pé nós iremos. Vamos ver o que. Agora tu descreve pra mim, tu nunca tomou, né? Tá aprovado. O que tu descreve pra mim? O que é a primeira vez que ele toma kombucha? E aí? Sabe aquela experiência assim de próximo de um refrigerante? Obviamente que não é. Tem gás, né? Aquele gás. Também um sabor que não é doce, mas também não traz aquele teor de amargo, né? Não é amargo. Tá no ponto. Ó, para quem conhece kombucha só caseira, sabe que a kombucha caseira tende a ser amarga, meio avinagrada. Essa não é, né? Tá no ponto. É? Tá no ponto. Tem gente que coloca uma frutinha, sabe? Coloca uma frutinha. Tem gente que toma álcool, coloca ali um gin, entendeu? Tem gente que faz umas misturas, enfim. Mas é uma bebida aí que está ganhando mercado. É daqui de Santa Maria, tá em mais de 140 pontos de venda aqui em Santa Maria. E agora, com o crescimento que a Oriente está tendo, está começando a sair para outras cidades. Então é uma empresa daqui, é uma bebida criada e produzida aqui, né, que tá aí ganhando espaço. Feita no coração do Rio Grande, só podia ser boa assim como está sendo para nós. Falando em feito no coração do Rio Grande, tu nasceu aqui em Santa Maria?
nascido e criado em Santa Maria. Então me fala um pouquinho da tua história de origem, teus pais, teus avós, o teu bairro. Tá, o pai vem do Jari, Teu pai da mãe Jari. de Quevedos. Olha só. E o pai vem servir o exército aqui, né? Que tal? Então eu nasci em 1987, no período que o pai estava servindo o exército. E desde aquele momento tive a satisfação de nascer aqui no Hospital Universitário, 00:30. Então, o pai e a mãe também sempre com essa veia do empreendedorismo, né? A mãe tinha uma fruteira na Coab Santa Marta, enquanto o pai estava prestando serviço no Exército. Depois eles compraram um mini mercado em Cruz Alta, após o período que o pai serviu o Exército, foram para Cruz Alta, então. Lá nasceu meu irmão, Gilvan Ribeiro. E o momento político que o Brasil viveu naquela temporada foi bem desgastante para os empreendedores e o negócio não deu certo. E aí eles tiveram que começar do zero, ou melhor, um pouquinho... Do negativo. Um pouquinho antes do zero, porque ali tinham 2 filhos para criar, né? Então foram momentos bem difíceis para recomeçar, né? Tendo 2 crianças muito dependentes também, obviamente, da estrutura familiar. E eu lembro que a mãe passou a fazer rapaduras em casa e nós saímos, eu já caminhava tudo certinho, e meu irmão também, então a gente saía com a mãe para vender rapaduras e o pai trabalhando no comércio. E passamos então por Cruz Alta, depois tentamos em Tupaciretã, em Júlio de Castilhos. Foram vindo. Em Itara, né? E as coisas foram gradativamente melhorando, só que passamos por períodos muito difíceis mesmo, e eu lembro muito desse período. Então, nós chegamos descendo a estrada do Peral, voltamos para Santa Maria, na região que nós conhecemos hoje, né? Todo mundo conhece a região do bairro Campestre do Menino Deus. Eu tive a melhor infância do mundo, numa região de características rurais, de muito mato, de muitas águas, frutas, a gente colhe no pé, né? Então, ou seja, não sei o que é comprar uma fruta no mercado. É até estranho isso para nós. Então, e o pai sempre muito, né, trazendo essa essência do meio rural, que ele desenvolveu enquanto morava em Jari, com a família dele, passou também a produzir, né, um pequeno hortifruti ali, enfim, um pequeno lote, até que ele buscou uma nova carreira junto à segurança privada, né? Foi bem sucedido nesse aspecto. A minha mãe também, muito, muito próxima de nós, voltou a estudar, né, para buscar uma formação acadêmica. Passado alguns anos, ela formou-se então em educação física, né? Passou a desenvolver então atividades, né, no meio integrado à educação física, mas isso já é um pouco mais recente, no período que nós já estávamos como atletas de canoagem. Por que nós chegamos na canoagem, no esporte olímpico? Porque lá no Campestre tem uma barragem linda, maravilhosa, e que nos deu a oportunidade de remar nesta barragem. E remar foi a grande chave, a grande virada de chave, né, aquelas 2 crianças, né, que descobriram no esporte uma forma de buscar uma ascensão diferente, digamos assim, e uma oportunidade que foi criada. Essa oportunidade não existia. Não existia. Nós fomos criando isso. Tu tá falando e tu já tá com quantos anos aí nessa... Nisso eu já estou com 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Ali nasce o atleta olímpico. Ali nasce porque justamente eu lembro do professor Evandro Dotto Dias, né? O professor Evandro Dotto Dias, ele começou a plantar essa semente do olimpismo, daquela coisa que era só um sonho. E isso, para uma criança, vale muito. Tu conseguir sonhar algo, desejar algo que muitas vezes tu nem sabe o que é o certo. Eu até imaginava que remar não era o caiaque. Quando falaram em remar, eu pensei que era o barco a remo, aquele tradicional que a gente assiste na televisão. E quando eu descobri que era no caiaque, até fiquei meio frustrado. Tá, mas é diferente, né, do que a gente conhece na televisão. Só que o caiaque ele é muito mais rápido, muito mais intenso. Daí eu adorei isso. E o principal, em pouco tempo a gente já estava competindo. E é tão bom ganhar uma medalha. Na minha primeira competição, só tinham 3 competidores. Fiquei em terceiro. Que tal? Ganhei um troféu. Melhor coisa do mundo. Ah, mas tu ficou em último. Não, fiquei em terceiro, completei a prova e ganhei um troféu. E isso tem um simbolismo muito grande, né? E depois disso a gente foi, né, buscando então uma carreira no esporte,
ainda de uma forma bem despretensiosa, sem imaginar onde nós poderíamos chegar. E quando eu digo nós, porque o meu irmão também... Vocês estavam sempre juntos? Sempre juntos, né? E sempre brigando muito também. Bem coisa de irmão, assim. E tinha uma certa rivalidade entre vocês? Total. E quem ganhava mais nessa... Tu ganhava mais? Sempre ganhei. Até o ponto que a gente se tornou, né, atletas profissionais. Aí um dia ele me venceu e nunca mais peguei. Aí não pegou mais ele. Mas é que eu ensinei ele, né? Então ele aprendeu direitinho. Ah, entendi. Mas isso foi a grande sacada, assim. Acho que a diferença nossa para os demais atletas do Brasil é que nós competíamos em casa. E o instinto de competição sempre fez parte, assim, muito, muito íntimo, muito nosso, assim. Então a gente tinha que ir num lugar e tinha correndo para ver quem ganhava um do outro. Né? Nós fazíamos competição de barra fixa. Imagina 2 crianças se desafiando a ver quem faz mais barra fixa, né? Um exercício que exige bastante força. Nós brincávamos de fazer isso. Então a competição sempre fez parte das nossas brincadeiras. Então quando a gente teve acesso a um caiaque, um remo, vamos continuar brincando de competir aqui. Isso foi ficando sério, né? A gente levou isso para o ramo profissional e deu muito certo. Tanto que eu lembro que na seleção brasileira, que nós fomos atletas de seleção brasileira por 10 anos. Como é que chegaram lá na seleção brasileira? Isso foi uma aposta muito inusitada, assim. Em 2003, eu recebi um convite do treinador Álvaro Kozlovski, treinador da seleção gaúcha, que estava em Caxias do Sul, pela Universidade de Caxias do Sul, para que eu fosse, então, participar da seleção gaúcha. Tu imagina... Mas ele veio te buscar aqui ou tu foi participar de algo lá? É um convite que chega numa carta, imagina. Tempo da carta, né? E aí os meus pais recebem esse convite, óbvio que eles conhecem a estrutura, sabem da existência de uma seleção, conhecem o treinador e autorizam que eu vá para Caxias do Sul em 2003, morar no alojamento da universidade e praticar, então, a canoagem já nesse nível de desenvolvimento de atletas, né? Em 2004 vai o meu irmão, né? Nós somos os únicos filhos em que o pai e a mãe autorizaram e deram muita força. 16 anos, 15 para 16. 15 para 16 anos. E ali que eu vi o quanto o pai e a mãe foram decisivos nesse incentivo e acreditaram num sonho que nós estávamos nutrindo a partir da prática da canoagem. Agora, hoje, né, o meu irmão tem uma filha, a minha sobrinha, há 11 anos, eu fico imaginando como que os meus pais permitiram isso. Eles acreditavam e confiavam muito em nós. Tanto é da educação, a base que eles nos deram. E que nos deu condições totais, assim, de aceitar um desafio diferente, né? Imagina, na época que não se tinha WhatsApp, não se tinha todas essas redes de comunicação, nós tínhamos que ir para um orelhão para fazer uma ligação para os pais, para dizer que estava tudo certo. Sim. Só que foi muito rápido. 2003, seleção gaúcha. 2005, a gente já estava se mudando para São Paulo. Vocês ficaram 2 anos em Caxias? 2 anos em Caxias. Melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo conhecer a Serra Gaúcha. A forma como se desenvolve, como as coisas andam rápido, como eles pensam diferente e fazem diferente. E essa experiência naquele momento foi decisiva assim, para ampliar muito o horizonte em relação ao que nós realmente poderíamos acreditar naquele sonho, de se tornar atletas de renome mundial, olímpico. E o que nós tivemos de melhor em Caxias do Sul, isso nos deu uma base muito grande para estar em São Paulo em 2005. Veio um treinador da Hungria, contratado pela Confederação Brasileira e Comitê Olímpico, seleciona os melhores atletas do Brasil, nós já estávamos entre os melhores atletas do Brasil, e fomos convocados, então, para a seleção em São Bernardo do Campo, 2005. 2005, São Bernardo do Campo, seleção brasileira. Brasileira 2005. Só que em 2005 mesmo, em questão de 6 meses, eu já atravesso o Atlântico e vou para o Campeonato Mundial na Hungria. Pô, a hora que atravessei, que eu cheguei em Frankfurt, no aeroporto, o maior aeroporto internacional, né, que conecta todo mundo praticamente na Europa, falei, tia, isso aqui que eu quero para minha vida, não quero mais voltar não, vai ser isso aqui. E na Hungria, então, surpreendentemente, me classifico entre os 14 melhores do mundo, no individual. E quando eu retorno para o Brasil... Entre quantos? Entre 14? 72 países. Opa, 72 não, porque é que teu retrospecto antes era terceiro em 3, né? Agora já foi 14 em 72 países. Do mundo, né? Então, eu volto para o Brasil com um índice muito bom registrado numa competição internacional, né, já para fazer parte do Programa de Desenvolvimento Olímpico da Confederação Brasileira e Comitê Olímpico do Brasil, né? E o meu irmão, muito competitivo, ele vai para o Mundial no ano seguinte, 2005, na República Tcheca, e consegue o mesmo feito, a mesma posição, inclusive, e volta e faz parte também
do programa, né, de desenvolvimento olímpico a partir daquele instante. Então, de 2005 até 2015, que foi quando eu deixei as competições internacionais, foram momentos muito intensos na carreira, de competições em todos os cantos do mundo, posso dizer assim, e tendo experiências que eu jamais imaginaria. Quais países tu andou? Tem que anotar um dia tudo isso, mas enfim, vamos pegar da América aqui para começar, né? Da América do Sul, passando pela Argentina, Uruguai, Chile, aí vamos subindo, Equador, Bolívia, vamos mais adiante. Canadá foram várias vezes, inclusive é um país que eu tenho assim com imenso carinho, muitos amigos lá. Depois vamos ao México também, no México tivemos os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que nós fomos assim a sensação do evento, com duas medalhas, né? Porque a primeira vez que eu remo com o meu irmão, a dupla, né, dos irmãos Ribeiro. Rússia foi sensacional também. Jogos Olímpicos Universitários, fiz a dupla com o meu irmão, fomos o número 5 lá. E foi muito bacana, assim, um evento de altíssimo nível, campeões olímpicos, e nós disputando ali provas assim que nós jamais imaginaríamos. E na Europa ali, principalmente, Hungria virou praticamente um segundo lar. Agendas todos os anos, todas as temporadas nós passávamos pela Hungria, até porque o treinador era húngaro. Aí vamos lá, Croácia, Alemanha, Polônia, Noruega, Dinamarca, Espanha, Portugal e por aí vai. Aqui na barragem. Aqui na barragem que fica no Campestre. Isso. Aqui nessa barragem tu começou a remar. Hoje rema. Com certeza. Mas teve um episódio que tu me contou numa das oportunidades que eu tive contigo, é que veio um pessoal de fora. Sim. Veio um pessoal, não sei se era da Hungria, Croácia... Era da Dinamarca e da Noruega. Da Dinamarca e da Noruega. Sim. E eles falaram algo sobre esse lugar que me chamou muito a atenção. Exato. Foi o Martin Haud, da Dinamarca, né? O Evin, que veio também da Noruega, e eles vieram em momentos diferentes, tá? Mas ambos deixaram aqui uma impressão muito positiva sobre a nossa região e que eu nunca tinha analisado e percebido. Eu lembro que nós fomos lá na Estrada do Peral, tem o famoso pastel do Tiuico, e comendo aquele pastelão, tomando um suco de uva, e aqueles gringos não paravam de tirar foto e fazer comentários positivos, né, da impressão que eles estavam tendo daquela região. E eu imaginando que eles estivessem falando isso para agradar. São pessoas muito simpáticas, muito educadas. E eu perguntei, tia, mas olha só, em Oslo é sensacional o que nós vimos em Oslo. Lá em Copenhague, então, nem se fala, né? Os nórdicos vivem um mundo diferente. Da época dos vikings para a atualidade, o povo acho que mais se desenvolveu e se manteve num padrão de desenvolvimento social, inclusive, que é exemplo para todo mundo. O que vocês estão querendo dizer quando estão apreciando as nossas paisagens, dizendo que esse lugar é bonito? Eu falo, não. É que quando vocês vão para a Noruega, para a Dinamarca, vocês vão no verão. No inverno congela tudo e não tem aquela paisagem. Aqui vocês têm essa paisagem o ano todo, a vida toda. Imagina, se nós tivéssemos como ver isso aqui, né, num país que tem um calor interessante, Santa Maria também ferve, né? E toda essa mudança de água, essa natureza, essa biodiversidade, eles falaram, isso aqui é um paraíso. E eu comecei a ter um outro ponto de vista em relação à nossa região, ao nosso bairro, à nossa cidade, pelo olhar de dois estrangeiros que aqui estavam, né, passeando e disseram, não, esse lugar aqui realmente é diferenciado, assim como nós também é, só que aqui não congela. Imagina o privilégio de viver numa região que não congela com essa maravilha natural. E aí a gente foi desenvolvendo essa ideia, né? Obviamente que apresentando também algumas inquietudes nossas em relação à falta de saneamento, ao cuidado que nós não temos com as águas. E isso não é aqui, isso é Brasil. Mais de 46% da nossa população não tem acesso ao saneamento básico, imagina. Então, veja bem, isso foi criando também um certo pensar as coisas da cidade, no que nós precisamos fazer para que isso possa melhorar. Porque, pelo olhar dos gringos, nós temos aqui um paraíso, mas o que nós estamos fazendo para que isso permaneça desta forma? Então, essa é a principal conexão assim, que o esporte fez
E posso dizer que isso mudou a minha vida. Mudou o meu olhar sobre o mundo e principalmente sobre a nossa cidade, nossa região. Quando eu te conheci naquele evento do turismo, onde veio uma palestrante que se tornou uma pessoa que a gente tem contato. Falávamos antes aqui com o David, que é o nosso diretor criativo aqui do podcast, sobre aquele evento, aquele momento lá, né, que para mim foi muito, muito marcante. Aquele evento marcou de várias formas. Uma delas te trouxe para cá, para o podcast, e na conversa contigo me chamou a atenção em relação ao teu amor, a forma como tu manifestou uma valorização diferenciada a esse patrimônio que é natural e que é também ali ambiental, né? Que é aquela região ali onde tu reside, onde tu também empreende ali, né? Eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre essa questão, até porque tem um projeto ali, que é o projeto Distrito Verde. Distrito Verde. Isso. Né? Então isso me chamou muito a atenção, porque é algo que eu não tinha ouvido falar, não sabia da existência desse projeto, mas eu vi que tu tem algo assim bem estruturado, bem pensado. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. Dessa provocação dos noruegueses e dos dinamarqueses, nasce, então, essa inquietude na minha cabeça. A gente precisa fazer algo. Não é possível que nós simplesmente vamos assistir o nosso rio Vacacaimirim se tornar um cadena. Não pode ser assim. Nossa barragem de Santa Maria, que hoje abastece, ou melhor, participa com 30% do abastecimento da cidade, simplesmente ser considerada, digamos assim, própria, né, para um consumo, ou precisar de um tratamento ainda mais químico, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Algo poderia mudar essa história e um projeto um pouco audacioso deveria ser feito. Então, eu busquei algo que conectasse as coisas que lá existem, principalmente o que é natural, para que as pessoas tivessem a mesma percepção que eu tive quando os gringos abriram meu olhar e disseram: olha, isso aqui é uma região muito rica. Só que veja bem o comparativo. É uma região rica no que a gente faz alusão a questões da natureza. Perfeito. E pobre quando a gente fala na questão social e econômica. Como pode uma população pobre no ambiente rico? Isso não está batendo. A gente precisa converter isso em desenvolvimento social, econômico, sustentável. Então, essa é a base para o Distrito Verde. A primeira coisa são as pessoas no ambiente. As pessoas no ambiente. Sem essa relação, não tem como haver desenvolvimento de uma forma especial, que é o que aquela região precisa. Então, nós estamos nessa fase de organizar toda a estrutura. Essa é uma fase mais teórica, uma fase que a gente faz um planejamento estratégico. A fase do projeto hoje é planejamento. É planejamento. Porque eu preciso conectar atores que vão fazer parte desta grande comunidade que vai dar o pontapé inicial para esse desenvolvimento social, econômico e sustentável. Há quanto tempo está sendo trabalhado esse projeto? Há 1 ano. Há 1 ano. Há 1 ano. Nós estamos numa fase de amadurecimento, justamente buscando algumas referências que se somam, possam se somar no projeto. Lembrando que isso é algo pioneiro. Nós não estamos copiando nada. Pegamos as referências, estamos aplicando numa metodologia para que nós possamos ter um plano próximo do ideal. Ou seja, não basta simplesmente jogar uma ideia, vamos criar um distrito verde. Tá, mas e qual que é o propósito? Quem são os atores? Quem faz o quê? Isso tem que estar muito claro. Nós estamos deixando isso muito claro. Né? Todos terão uma função essencial dentro do Distrito Verde. Desde a pessoa mais idosa que reside no bairro, até as crianças da Escola Municipal Hilda Vasconcelos. Tu está conseguindo conversar com a população dali? Nós iniciamos pela escola. Começaram pela escola? Pela escola. A Grace Noro está nos ajudando nesse processo. Ela tem também
o mesmo brilho no olhar com um projeto audacioso como esse. Foi ela que me apresentou a ti. Deixar um abraço para Grace aqui pela oportunidade de nos apresentar e falou com muita paixão. Ela se apaixonou na primeira oportunidade, quando eu nem convidei ela para o projeto, na verdade, né? Eu convoquei ela sem saber. Quando vi, ela estava já palestrando, né, sobre o projeto. Uma coisa que me chama a atenção, as pessoas têm o costume de dizer assim, está abandonado, está abandonado. Aí eu faço uma autocrítica. Será que eu, pessoa física, eu, morador, eu abandonei? Quem abandonou? Porque em diferentes regiões do estado, do país e do mundo, a gente vê o quanto as pessoas têm este pertencimento à sua rua, ao seu bairro, à sua cidade. Quando a gente tem esse sentimento, a gente não permite que tenhamos lixo no chão, ou as águas contaminadas, né? Ou que haja tanta desigualdade assim. Então, eu sempre faço essa autocrítica para que, por vezes, eu possa até devolver, né, a indagação. Mas quem abandonou? Fomos nós? Ou a gente está esperando que alguém venha aqui e faça isso? Eu lembro que meu pai sempre nos ensinou da seguinte forma: quem limpa a frente da minha casa sou eu. Eu sou responsável por manter a frente da minha casa limpa, para que a coletividade também se sirva disso, do ambiente mais limpo, mais organizado. Se cada um fizer a sua parte na frente da sua casa, com certeza nós teremos ambientes muito melhores e que vai trazer uma autoestima muito melhor para todos. Esse nosso episódio está indo ao ar dia 20 de janeiro, tá? E vai ficar aqui no YouTube, no Spotify por muito tempo. Claro que a gente pode chegar a mais gente, a mais pessoas, na medida que tu compartilha, curte, comenta. Até não gostando, tu pode clicar no não gostei, que ajuda também. Entendeu? O que importa é tu te manifestar aí nesse conteúdo. Isso vai fazer com que mais pessoas acessem. Agora, tem um aspecto que me chamou a atenção, né, que foi esse cara que começou no esporte, teve muito sucesso, teve êxito aí nessa área do esporte. Pouca gente conhece, acho que muita gente não acompanha, não tem noção, até que em Santa Maria, que aqui tem uma barragem linda e tem bastante gente que tá remando ali, né? Vocês mobilizam bastante gente ali para remar. Não sei se é de convidar as pessoas para ir lá. Com certeza. Nós criamos uma associação lá, que é a Associação de Esportes Náuticos, que oferece justamente esse serviço, né, das pessoas que querem remar em Santa Maria. Tem pranchas de stand-up, tem caiaque, tem canoa havaiana, que é justamente para ter essa experiência, né? E fruto desse trabalho nasce o Parque da Barragem. Parque da Barragem. Parque da Barragem, né? Esse parque ele é desejado desde 1989, tá? E a nossa associação ela é criada justamente para despertar ainda mais o interesse das pessoas naquela região e neste parque. Então, nós não idealizamos o parque, ele já existia, digamos assim, em vários documentos, inclusive na prefeitura. E na Universidade Federal de Santa Maria, muitos registros, muitos trabalhos acadêmicos na área de arquitetura e urbanismo, teses de doutorado, de mestrado, e nós aproveitamos todo esse arsenal, digamos assim, de conteúdo e reunimos esse arsenal de conteúdo, elaboramos em parceria com a universidade e com a prefeitura uma proposta, né, um projeto que pudesse ser apresentado nos mais diversos editais. E num edital do turismo do governo do estado, esse projeto foi aprovado. Então, um investimento que já vem da área do turismo, para que lá tenhamos, a partir, acreditamos que já do próximo ano, né, já o início destas obras. Já o ano que vem, ano que vem em 2027? 26. 26 agora, então. 26. Esse ano já começa a obra. Para que nós tenhamos como oferecer, digamos assim, junto à estrutura da barragem, né, uma área de lazer que é tão desejada e sonhada por todos da cidade. Isso faz parte do Distrito Verde.
O Distrito Verde ele conecta essa ideia do Parque da Barragem com a Estrada do Peral, que é uma estrada histórica da região, que participa muito do desenvolvimento da cidade até a década de 50, antes da construção da ponte, tradicionalmente conhecida como Ponte da Garganta do Diabo, e também com outro atrativo chamado Parque Natural Municipal dos Morros, que poucas pessoas conhecem, até porque ele está também em fase de estruturação para a concessão, então, das áreas tangíveis, ou seja, as áreas que as pessoas podem frequentar. Mas isso não existe, né? O parque, na verdade, ele já teve um investimento agora de 3 milhões de reais, que é o acesso até ao seu portão. Pavimento asfáltico da Rua Garibaldi Rimite, na região do Campestre, também parte do nosso trabalho, agora já como vereador na cidade, para que tivéssemos condições de voltar o olhar e o interesse das pessoas para aquele local. São 160 hectares de áreas nativas preservadas, outras áreas estão em fase de replantio de árvores, enfim, para que ela possa ser novamente, digamos assim, regenerada, né, no caso da natureza. E são 3 equipamentos importantíssimos para nós termos ali um conceito de Distrito Verde, com atrativos. Tá, que é o Parque dos Morros. Parque dos Morros. Parque da Barragem. E a Estrada do Peral. A Estrada do Peral. Como é que está a situação da Estrada do Peral agora, nesse momento? Está bloqueada? Está já com a empresa, né, com a licitação já superada. Né, o governo federal já sinalizou também a liberação dos recursos que serão liberados de acordo com as fases que foram avançando as obras. Né, então, com isso, acreditamos que dentro aí de 10, 11 meses já tenhamos condições plenas de traficabilidade. Mas a ideia final de 2026. A ideia é que antes mesmo, já com o início das obras, se tenha ali a manutenção da parte viária com para e siga, para que as pessoas possam voltar a acessar Itaara, Santa Maria pelo Peral. E uma coisa que ficou muito, muito nítida, assim, com o bloqueio da Estrada do Peral, a importância que tem essa estrada para a conexão dos 2 municípios. E o quanto Itaara é importante para Santa Maria e o quanto Santa Maria também é importante para Itaara. Sim. E no meio desse processo nós temos a região do Campestre, que nós chamamos de Distrito Verde. Então, esse fluxo de pessoas interessa muito para o desenvolvimento do Distrito Verde, para o comércio, inclusive, daquela região. Porque esse vai e vem de pessoas diariamente tem uma condição muito ímpar, digamos assim, de desenvolver alguns negócios lá. E negócios que serão fomentados pelos próprios moradores daquela região. Por isso que eu digo que as pessoas são parte, ou a melhor parte, digamos assim, desse processo, e são aqueles que nós, desde o início, estamos priorizando para o desenvolvimento desse Distrito Verde. Por isso que ele conecta as pessoas para o seu desenvolvimento social, né, econômico e sustentável, porque nós temos que agregar esses valores àquilo que nós já temos, que é a nossa natureza, os nossos verdes e as nossas águas. Eu vou voltar naquele dia, no dia 0 lá, que foi quando a gente se conheceu, foi na palestra da Mestre Elis, tá? A Mestre Elis, ela fez algumas provocações lá naquele momento e até teve gente que não ficou a palestra toda, acho que não gostou muito do início da palestra. Tu ficou até o final, que a gente conversou no final, né? Porque ela fez algumas provocações que tem a ver com autoconhecimento e autoestima. É, e na tua fala aqui está recheado de autoconhecimento e de autoestima, né? Para a gente ter uma autoestima mais elevada, é importante que a gente também se conheça. Isso tem a ver com conhecer o bairro, conhecer a comunidade, conhecer as pessoas, conhecer os ambientes, para poder valorizar. Né? E tem muitas vezes a gente não se conhece. E no geral, em Santa Maria, a gente percebe uma autoestima baixa. Não sei como é que é aí na tua cidade. A gente percebe uma autoestima baixa, mas ao mesmo tempo que a gente percebe um nível de autoconhecimento muito baixo. A Elisa, ela lá na palestra, ela fez algumas perguntas. Que algumas das perguntas eu fui conversar com os participantes da palestra e eu vi que a maioria não sabia a resposta da grande maioria das perguntas.
né? Quais são as histórias, quais são as lendas, quais são o que tu sabe sobre o que vocês sabem sobre vocês mesmos? E aí surgiu um dilema, que tu é a pessoa certa para responder aqui. Tem uma lenda aí do lobisomem do Peral. Sim, não, ele é do Campestre. Ah, ele não é do Peral? Não, é do Campestre. Tá, mas a maioria das pessoas fala que o lobisomem é do Peral. Não, isso aí é coisa do Denis lá da Zagaia. Meu amigo. Então explica aí como Meu amigo, é que é. A gente tá disputando essa paternidade aí do lobisomem. Mas apareceu até em algum momento no jornal. Sim, isso... E tava escrito Peral, não tava? Não, Campestre. Ah, Campestre. Isso. Saiu na 0 hora. Saiu na zero 0 hora, eu acredito. Até porque eu estava lá. Eu vivi esse momento. 1996. Essa é uma das nossas lendas aqui, então. Sim. Tá, então conta pra quem não sabe como é que é e por que é do Campestre. Na verdade, teve um momento assim muito, muito interessante na nossa história, lá na região, que numa certa madrugada foi avistado um bicho peludo, né? Que andava vagando lá pela comunidade na madrugada. Ele aparece, então, em frente ao clube do professor Gaúcho, na guarita do vigilante. O vigilante se assusta, né? Sai correndo, agora abandona o posto. E no outro dia ele relata exatamente o que aconteceu e como é que era essa criatura, né? E aí ficamos ali alguns dias apreensivos e tentando descobrir, né, a origem, como é que era esse bicho, né? E aí eu lembro que a minha vizinha, né, ela relatou ao amanhecer que haviam arranhado a porta dela e tinha esses sinais, né, na porta, assim. Eu falei, então tá por aqui o bicho, né? E aí isso foi levando a acreditar que realmente existia uma criatura, né, peluda, que estava assombrando a região, enfim, e que era o lobisomem. E isso tomou conta da comunidade. E nós não íamos nem na aula. A gente ficou sem ir na escola porque todo mundo com medo do lobisomem esse. E foram alguns dias, acho que semanas ali, aquele clima tenso ali. Eu lembro que na época, na grande mídia também se falava num tal de chupa-cabra, já em outras regiões do país. Então juntou chupa-cabra, lobisomem. Olha, foi um tendel. E cada um via um bicho diferente lá, mas todos com a mesma característica, né? Aí começou a assumir cachorro, começou a assumir ovelha, começou a assumir... Olha, foi um tendel. E aí, na 0 hora, se fala, né? Acho que eu tenho até a data, acho que fevereiro daquele ano, tem uma notícia ali que fala do lobisomem do Campestre. Daí a lenda ficou imortalizada. E depois, tantas outras obras, pequenas falas, inclusive, da comunidade em televisão, jornais, foi... dando mais sustentação, digamos assim, à questão da lenda do lobisomem, né? E aí eu lembro que na cervejaria do Denis, ele criou a lobisomem do Peral, que é aí que vem essa versão do lobisomem do Peral, né? Que aí tem acho que é uma IPA, se eu não me engano, que traz esse rótulo do lobisomem, que foi muito interessante. Acho que isso foi uma coisa muito bacana, assim, pensar um produto com a marca, né, associada ao lobisomem. Isso foi sensacional, até hoje a gente brinca com essa história. E também eu sempre interajo com as participações do Iote, né, aqui em Santa Maria, que ele também tem essa pegada assim, de trazer um pouquinho do personagem do Raditz. Né? O chefe Iote... Ah, não, o Iote do Raditz. O Iote do Raditz, isso. E ele sempre brinca com essa questão do lobisomem do Peral, e eu sempre corrijo dizendo que é do Campestre, por conta da lenda, né? Então, isso hoje, junto ao processo do Distrito Verde, essa lenda ela já está sendo trabalhada, inclusive, com a marca do Distrito Verde, com o mascote do Distrito Verde, né? E com os produtos identitários que farão parte, então, desse hall de empreendedores que poderão explorar também, digamos assim, esta lenda, né? Trazendo uma versão do lobisomem. Temos lá o Leonardo Yusten, que está fazendo um trabalho muito bacana com inteligência artificial, criando a versão do lobisominho. É um personagem, né, dedicado às crianças, que traz, então, os motivos pelo qual o lobisomem escolheu a região, para proteger o meio ambiente, para proteger as nossas águas. Então, ele participa de diversas atividades nesses cenários que estão sendo montados. Ele participa de diversas atividades da comunidade. Ele rema, ele anda a cavalo, né, ele passeia com o cachorrinho, ele vai lá na vinícola. Então, tudo isso é a interação do lobisominho
com o bairro trazendo mais um pouquinho das crianças também, né, numa temática mais infantil assim. Então isso tudo vai nascer, digamos, com o Instituto Verde. Que maravilha. Mas me conta aí o que te levou para a política? Como é que nasceu? Hoje tu é vereador. Isso. Né? Segundo mandato? Segundo mandato. Segundo mandato. Isso. E antes de ser vereador, tu já tinha algum envolvimento com a política? Ou foi através de ter se candidatado? Conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade, eu sempre vi política em tudo. Em tudo. Eu acho que a política ela é muito mais do que algo partidário. A política partidária é a que nós conhecemos naturalmente, porque nas eleições, né, as pessoas participam, então tem as campanhas e tudo mais. Mas a política, né, no que eu conheço e no que eu pude aprender, ela tem interações em todos os cenários possíveis, inclusive dentro da própria casa, dentro da nossa família. Né? Só que não é uma política partidária. Eu sempre digo, e eu aprendi isso recentemente, né, fazendo alguns estudos e tendo algumas referências de políticos mais experientes, que assim como a política, a democracia, ela é o consenso possível. Então, sempre que a gente busca um consenso possível em alguma decisão, a gente está, de alguma forma, né, sendo, digamos assim, de uma forma democrática, praticando uma política dentro desse sentido. Né? E no esporte tem muito isso. O esporte também se pratica muito da política, da boa política, e também algumas vezes a gente tem alguns cenários não tão positivos assim. Leia-se alguns escândalos também de políticos no futebol, mas não do político partidário, das delegações políticas que são importantes para o desenvolvimento dessas ideias e de algumas coisas que são interessantes, né, no meio futebolístico. Mas isso tem também no esporte olímpico, isso tem das mais diversas manifestações. Onde tu reuniu pessoas, isso acontece. Né? E na política partidária, vem de uma oportunidade de propor algumas mudanças no cenário do esporte em Santa Maria. Em 2016, eu já não estava mais competindo em nível internacional. O meu irmão estava avançando para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Eu estava, na época, com um contrato assinado com a ESPN, então eu fui comentarista dos Jogos Olímpicos. Não havia planejado isso, isso aconteceu de uma forma muito bacana, assim, não esperava. E tive a oportunidade de fazer os comentários, inclusive, né, na ESPN das competições do meu irmão. E quando eu volto para Santa Maria, eu verifico que muitas coisas não aconteceram. Muitas coisas no esporte estavam ainda, né, atrasadas ou não existiam. E como que eu vou voltar para a minha cidade, né, trazendo uma bagagem de mais de 15 anos praticamente no esporte, só no esporte olímpico 10 anos ininterruptos, e vou deixar onde essa bagagem? Vou contribuir de que forma para essa cidade? Né? E essa oportunidade só seria possível estando, né, na política partidária, para que nós pudéssemos, de alguma forma, expressar, né, esse plano, expressar os projetos de uma forma que todos pudessem ter acesso, né, e aprovar ou não. Né? E quando eu me candidatei com a bandeira do esporte, todo mundo disse para mim que isso não daria certo, porque o esporte nunca elegeu ninguém em Santa Maria. Né? Só que isso, para mim, não existe. Se eu disser para mim que não é possível, é que eu vou lá e insisto até que dê certo. Né? Mas eu lembro de pessoas de renome na política local, na época, vinham me dar conselhos, olha, não vai nessa linha, isso não vai dar certo, a tua linha é o esporte, isso não é do perfil de Santa Maria. Santa Maria tem um outro olhar, o esporte realmente não elege ninguém, muitos já tentaram. Né? Eu falei, bom, mas então eu vou pelo menos tentar esse desafio. Se não der certo, a gente, né, reconhece que realmente é isso. Agora, se der certo, a gente vai fazer um trabalho e mostrar o que é realmente possível que a cidade possa viver um olhar diferente em relação a isso. Então, eu fui eleito já na primeira oportunidade, foram 1.309 votos, né? Eu fui o terceiro mais votado do partido. Eu lembro que no banco de apostas eu apareci lá em 11º, 12º, e fui o terceiro mais votado do partido. E já no primeiro mandato, fui o presidente da Câmara mais jovem no primeiro mandato, a ser eleito presidente da Câmara. Isso foi abrindo muitas outras portas e eu pude conectar
tudo aquilo que nós aprendemos, digamos assim, ao longo da carreira esportiva. Criamos a Maratona de Santa Maria, que hoje é um case de sucesso, é a maior maratona do interior do estado, né? Já com participação internacional, né? Isso tem levado o nome da cidade para um cenário que não se pretendia ou não se tinha condições no passado recente, né? Fizemos os Jogos Escolares de Santa Maria uma referência para todo o estado. Os Jogos Escolares de Santa Maria que oferece a oportunidade das crianças participarem de um evento escolar, de esporte escolar. Isso também foi uma coisa muito bacana, que a gente conseguiu mostrar para a cidade a importância da criança no esporte. A nossa lei de incentivo, que é o recurso para as entidades fazerem, executarem seus projetos, nós saímos de 400 mil para 2 milhões de investimento. Hoje, os editais que estão hoje disponíveis estão premiando com até R$100 mil cada projeto. Ou seja, isso foi uma inovação que ninguém esperava ou não fazia ideia que fosse possível. Isso só na área do esporte. Começamos a avançar para a área que eu mais defendo, que é a da saúde preventiva. Vamos investir em saúde? Vamos. Prevenção, ela não custa tão caro assim como as pessoas imaginam. E prevenção é movimento. Nós falávamos aqui antes, né? Prevenção é atividade física, é o lazer. Só em pracinhas, por exemplo, para que tivéssemos condições das crianças frequentarem os espaços públicos nas periferias, nas regiões mais centrais, enfim, já passa de 50. Que tal? Né, em parcerias que a própria Câmara de Vereadores consegue subsidiar com emendas impositivas. E é um trabalho que nós organizamos por meio da Secretaria de Esportes, né, para que pudéssemos ampliar o leque de acesso a essas pracinhas. Tá, mas a pracinha, mas a criança está brincando, sim, mas os pais estão na volta. E os pais estando praticando, digamos assim, este lazer, de alguma forma, tem uma perspectiva de melhora, inclusive, da saúde mental. Porque hoje, ambientes abertos, ambientes ao ar livre, né, dão essa condição. Então, esse propósito em relação ao que o esporte é capaz de oferecer me move e me motiva todos os dias, acordar bem cedo, até porque eu tenho que remar às 5h30, né? E me motiva, assim, a fazer algo diferente para as pessoas. Para ver aquele pôr do sol, aquele nascer do sol. Nascer do sol lindo que tu tem ali também. Então, assim, a política ela vem desse desafio, né? De como é que eu vou expressar tudo aquilo que eu aprendi mundo afora? Como é que eu vou contribuir de alguma forma, né? E a gente ganhou, digamos assim, um reconhecimento por conta da comunidade santamariense na reeleição. Falei, agora a gente tem que colocar à prova, né, do voto das pessoas, se elas vão aprovar ou vão reprovar o nosso projeto. E tudo certo. Né? E aí fez quantos votos na segunda eleição? A gente dobrou o voto. Dobrou? Aí foram 2.507 votos. Que maravilha, que baita feedback da comunidade. Essa prova é importantíssima. Essa prova é importantíssima. A gente tem que passar por ela sempre, que é justamente para saber se as pessoas estão aprovando ou não estão aprovando o que a gente está fazendo em relação a essas mudanças da cultura, do olhar do esporte, né? Mas principalmente aquilo que está mudando a vida das pessoas, das crianças e dos adolescentes que estão sendo inseridos no esporte escolar, ou até mesmo dos grupos de idosos que estão tendo hoje condições, ainda que estejamos no início de um processo, mas condições de terem mais acesso a atividades, né, de atividades físicas e algumas modalidades esportivas também. Criamos aqui o câmbio, que é uma modalidade que é um vôlei adaptado, né, para a terceira idade. Movimenta muito a cidade, o câmbio. Nós temos projetos gratuitos oferecidos lá no Centro Esportivo Municipal para as pessoas idosas no câmbio. Academias, as pessoas tinham o hábito, né, de desejar aquelas academias ao ar livre, que ok, ela tem algumas funções interessantes. Só tu imagina uma academia ao ar livre no calor escaldante de Santa Maria. Ou no inverno rigoroso. E quando a gente fala em atividade física e esporte, mas principalmente atividade física e saúde, regular. Então tem que ter regularidade. E o que nós fizemos? No CDM são 2 academias já em salas climatizadas, com profissionais de educação física. No bairro Tararé, outra academia, também climatizada, com profissionais de educação física. Na Teneves, outra academia também. E como é que o pessoal faz para se inscrever nessas academias? É só ir até o local, fazer a inscrição com o professor. É necessário, né, um aval de um profissional médico para que certifique que está ok para a prática
do E exercício. precisa morar no bairro? Não, Não precisa. não. Gratuito. Totalmente gratuito. Gratuito. Me diz uma coisa, com relação à tua votação na última eleição, qual o percentual dos eleitores da cidade? 1,7. 1,7. E da tua votação, quanto é lá no Campestre? Naquela região ali que pega Itararé, pega Campestre ali? A região, ela tem uma expressão ali próximo de 25%. O que quer dizer que diz o seguinte, que não é somente a região que tem reconhecido o nosso trabalho, Mas que a é um cidade. trabalho plural, né? Tem eleitores nos distritos, muitos eleitores na região central, tem eleitores na região leste, lá em Camobi, Sim. muitos eleitores na região oeste também, porque eu praticamente não paro o dia inteiro, né? Eu Sim. consigo circular por toda a cidade, os mais diversos campos, digamos assim, né? E não somente no esporte, a gente tem o slogan, né? Muito além do esporte. Muito além do esporte. Muito além do esporte, né? O esporte, na verdade, é a nossa carta de apresentação. Mas se a gente precisar dialogar com os grandes amigos que eu tenho, por exemplo, na OAB, doutora Juliane Corbin, nossa grande amiga, presidente também, né, da Ordem, se a gente precisar ir lá falar com o Andrei, nosso amigo da Cassisme, presidente, se a gente precisar falar com o nosso amigo delegado Arigoni, grande parceiro, Consegue te o esporte te abre relaciona- essas portas essas todas. E falando em Cassisme, aqui o Parque da Cassisme, que era uma área bastante utilizada aqui para prática esportiva e já há algum tempo está fechado. O que pode ser feito nesse caso? Eu acredito, como é um parque privado, né? A É da propriedade Cassisme. É da Cassisme, né? Teve duas coisas interessantes nesse processo. Agora, as pessoas descobriram o CDM. Descobriram a pista do CDM, né? Que agora está totalmente iluminada, né? Tem tido manutenções constantes, até pelo uso. Sim. A Secretaria de Esportes, ela mudou-se agora para ficar junto à pista do CDM, para dar mais assistência ainda aos usuários daquela pista, que é importantíssima também, porque pega toda uma região ali próxima a Tuiuti, a Borges, a Apel, a Presidente Vargas, né, e toda a região. Mas óbvio que a questão do Parque da Cassisme, eu acho que para essa região para a toda região é aqui. extremamente importante, né? Bem Porque as importante. pessoas vão se deslocar também até o CDM, tendo isso muito próximo de casa, né? Nós esperamos que haja uma condição de uma parceria público-privada para que ele esteja disponível à comunidade novamente, para que a comunidade do entorno, até mesmo de outras regiões, possam também se servir dos benefícios do esporte, da atividade física, usufruindo do Parque da Cassisme. É uma área importante aí, né? Uma área importante. O bom é que toda a região tenha uma identidade com algum local, como, por exemplo, aqui a região tem com o Parque da Cassisme, região mais central com o CDM, a região leste, né, lá em Camobi, com a Universidade Federal. O bom é que cada região consiga ter essa identidade. Lá no Residencial Lopes, temos lá também uma grande área verde, tem uma pista que as pessoas usam para caminhadas, né, e sempre estão solicitando a manutenção, a limpeza. Isso quer dizer que as pessoas desejam estar nessas áreas, né? Assim como temos também uma pista de caminhadas na região da Teneves, junto ao ginásio Oreca, ou seja, o bom é que cada região, né, possa ter tantos outros espaços para que as pessoas possam usufruir desses espaços. Sim. Quais eu diria que são as maiores dificuldades que a gente tem hoje aí em Santa Maria no que diz respeito à integração dos empresários com a prefeitura, Câmara de Vereadores, os diferentes agentes? O que tu vê de dificuldades que trazem também oportunidades aí para a gente melhorar? Qual é a tua visão sobre isso? Eu penso que uma análise mais intrínseca, ela ficaria incompleta. Eu preciso fazer uma análise um pouco mais distante para a gente entender o processo aqui na cidade. Primeiro, uma análise do cenário nacional, né? Porque o empreendedor, o empresário, ele vive, ele é reflexo do que acontece também numa estrutura externa, né? Seja uma taxa de juros, seja um boicote da importação, enfim, isso tudo tem reflexo tudo aqui. Impacta o empreendedorismo. Ou até mesmo algo que poderá nos beneficiar, que é a questão da reforma tributária, né, em termos de arrecadação para o município, mas aí a área da TI tem algumas questões que
deverão ser melhores trabalhadas em relação ao próprio ISS, que é gerado aqui no município hoje. Ou seja, o cenário precisa ser analisado de fora para dentro, para nós entendermos o que acontece aqui em alguns momentos, né? Quando a gente vê um cenário externo positivo, a gente vê um reflexo disso aqui na cidade. Agora, quando a gente vê um cenário negativo, as pessoas tendo dificuldade para empreender, lojas fechando, não é uma coisa da cidade, é algo que vem de fora para dentro, porque realmente o mercado ele traz alguns reflexos do que acontece no meio externo. Seja a própria moeda, por exemplo, assim, quando a gente vê uma alta do dólar, o quanto isso vai afetar nas importações e o quanto o consumo hoje que nós temos desses sites, né, que importam e trazem mercadorias, ou até mesmo as taxações que o governo federal busca em cima disso para aumentar a sua arrecadação, influenciam também nesse comportamento, né? Ou seja, eu não vejo hoje uma desconexão entre o empreendedor local e o poder público. Eu vejo intenções no mesmo sentido. Tu vê essa convergência? Intenções no mesmo sentido, né? Muito pelas legislações que nós também aprovamos ao longo desse tempo, né? Sempre buscando melhorar o cenário para esses empreendedores. Obviamente tem coisas que não são possíveis numa primeira hora, digamos assim. Mas eu trago, por exemplo, o cenário da TI aqui em Santa Maria, né? Dessas empresas que estão aqui na cidade e que uma vez buscavam Santa Catarina, porque tinham melhores oportunidades, isenções e incentivos, e hoje Santa Maria concorre com Santa Catarina. Obviamente, nós não temos praia para oferecer, mas na medida que o cenário urbano vai melhorando e vai tornando a cidade também mais atrativa do ponto de vista da qualidade de vida, passa a ser uma opção essas empresas permanecerem aqui junto à cidade universitária, uma cidade que tem esse desenvolvimento por meio da educação e também da saúde, porque aqui nós temos aqui um polo muito grande também de serviços prestados à saúde da cidade e da região. Então, eu percebo que há uma evolução nesse processo. Agora, nós podemos também deixar de entender o que Santa Maria era e quais as razões nos trouxeram a Santa Maria, que hoje tem uma matriz econômica mais voltada ao comércio e à prestação de serviços. Quando nós tivemos o boom da ferrovia, lá no início da década de 90, né, nós temos ali uma industrialização, vamos dizer assim, de serviços, de peças que eram produzidas aqui, de patentes que eram produzidas aqui, de vários cenários da engenharia, né, que a ferrovia movimentava naquela época aqui. Depois nós temos o boom da universidade, que traz aí um cenário também ainda melhor no sentido do serviço público e dos servidores públicos, que hoje representam uma faixa de 24% do PIB local. Isso há de ser considerado também para uma economia que tem uma certa estabilidade. Nos momentos mais difíceis que nós passamos da economia nacional, a cidade teve uma estabilidade por conta também de ter um PIB representando aí 24% por conta dos servidores públicos. Nós temos aqui achar um equilíbrio nessa relação e saber como trabalhar um ponto que é fraco ainda, que é a questão da indústria. De que forma nós vamos potencializar essa indústria e que tipo da indústria. Se fala muito aqui no hub logístico, e eu acredito que sim, nós temos condições de ter uma agenda voltada à questão logística, porque nós estamos no centro do estado, temos que condições de conectar isso para escoamento de produtos, enfim, das mais diversas formas. Porém, o que ainda nos constrange é a questão do acesso, seja pela BR-158, pela 287 ou até mesmo a 390. Ou seja, nós estamos devendo nesse sentido enquanto região, não é? E a questão do aeroporto também, que nos traz sempre, né, um ponto fraco, digamos assim, a ser solucionado. Agora, aonde eu vejo uma fragilidade? Na nossa mobilização. Mobilização. Isso sim é um ponto que nós, enquanto órgãos públicos, políticos, entidades privadas, temos muito que melhorar.
essa mobilização. Normalmente cada um puxa para um lado. Uma hora é uma praça, outra hora é aeroporto, outra hora é a 287. A gente tem dificuldade de escolher uma agenda que realmente identifique as necessidades reais da cidade para o desenvolvimento de médio, longo, né, curto, médio e longo prazo. E aqui eu vejo uma dificuldade que nós temos que enfrentar e superar, porque, por vezes, as instituições pensam de forma diferente, né, estratégias para chegar no mesmo objetivo, mas se a gente não tiver a mesma estratégia ou convergir, digamos assim, de uma mesma estratégia, a gente vai ficar atirando para qualquer lado. E aqui é um ponto que nós precisamos melhorar muito. Coisas que na Serra Gaúcha eu vi diferente. Coisas que em Santa Cruz pegam diferente. Junto. É nessa linha? Esse é o foco? Então, vamos aqui, então. E aí eu vejo lá uma perimetral norte-sul ser desenhada e ser concretizada em 5, 6 anos. E olha o tempo que nós estamos levando aqui para concluir a travessia urbana. E aceitando que esse tempo vá... Continue se espichando. Se espichando. Espichando. Isso a gente tem que melhorar muito. Eu quero te convidar para trazer uma mensagem aqui para esse empreendedor do bem, que é um empresário, que é um gestor de uma pequena empresa, que é a maior parte do nosso público aqui. Transborda algo aí para a vida dele, para a gente fechar esse nosso episódio 50 aí, que deu para conhecer um pouco da tua história, né, da tua visão, da tua mentalidade, dos teus projetos, né? E aí agora é hora de tu deixar um recado para ele aí. Perfeito. Eu sempre digo que empreender é algo desafiador, né? Assim como no esporte, que exige disciplina, vocação e muito amor pelo que faz. Eu sempre remei e sempre fui superando os desafios, porque isso para mim era algo muito fácil de resolver, porque eu fazia isso com muito amor. Então não me interessava se eu ia treinar às 5 horas da manhã, se eu teria que ficar até às 8 horas da noite na fisioterapia, no outro dia eu estava com a mesma motivação, porque eu encontrei algo que realmente eu fazia com muito amor. E, obviamente, os resultados eles foram muito favoráveis a partir deste ponto de vista, fazer algo com muito amor. E quando eu falo hoje no empreendedorismo aqui na cidade, eu vejo que sim, nós temos aqui pessoas que fazem a diferença na sociedade santamarense, porque fazem isso com muito amor. Eu vou citar o exemplo do Festival do X, por exemplo. O Festival do X fez com que muitos empreendedores que estavam, quem sabe, pensando em desistir, fizeram algo diferente para apresentar no Festival do X. Isso foi reconhecido pela sociedade, foi reconhecido pela imprensa, e hoje nós temos aí, eu acho, o melhor ecossistema, vamos dizer assim, de empreendedores do ramo do X, no estado e no Brasil, porque o melhor X é daqui. Então é isso que nós temos que fazer, valorizar o que é nosso e dizer que sim, somos os melhores no que nós estamos fazendo. E Santa Maria tem muito disso. Olha o produto que nós estamos aqui apreciando hoje, é daqui. E eu sempre enfatizo isso. O que é feito aqui é o melhor. Nós temos o vinho produzido aqui em Santa Maria. Esse vinho é o melhor. Ah, mas na Serra Gaúcha, a Serra Gaúcha que lute. O nosso vinho daqui também é bom e posso dizer que é o melhor, porque nós estamos consumindo um produto daqui. Se nós não tivermos isso, de valorizar o que é nosso, o que o meu vizinho está fazendo, o que o meu colega está fazendo, e aprimorar o que nós estamos fazendo, a gente não vai chegar, né, no nível que nós desejamos. Então, a minha mensagem é essa: acreditar sempre, fazer isso com muita disciplina, saber que risco todo mundo vai correr sempre, né? Mas que com uma mentalidade de campeão, de vencedor, assim como nós fizemos no esporte, tenho certeza que é possível, né, obter aí muito sucesso enquanto empreendedores locais. Maravilha, gratidão, foi uma honra e uma alegria te receber aqui, porque tem história, tem valores, tem entrega, tá? E eu tenho certeza que deu para fazer um registro muito bom aqui desse jovem de 38 anos, né, que já fez muito a diferença e eu sei que vai continuar fazendo. E te agradecer a ti que também chegou até esse momento, aí, te parabenizar por assistir um conteúdo até o final. Deixa aquele gostei aí no episódio,
Caso não tenha gostado, deixa o não gostei, que também faz parte, e assim tu tá movimentando a nossa página. E compartilha com alguém aí. Se tu gostou muito, compartilha com alguém que tu gosta. Se tu não gostou, compartilha com alguém que tu não gosta. Hein? Mas é impossível tu não ter aí sido tocado de alguma forma por muitas mensagens aí desse cara aí que eu sei que está empreendendo num dos setores mais desafiadores que é de se empreender, que é no setor público. Onde se tem algum lugar que tem muita resistência à mudança, é nessa área, e eu tô vendo tu empreender mudanças. Isso é lindo. Parabéns. Agradeço pela oportunidade. Eu acho que nós temos que transbordar esta motivação e transferir isso para as pessoas. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu pego o que eu tenho de melhor e procuro entregar o que eu tenho de melhor. Sempre. Se eu não puder entrar aqui para entregar algo bom, algo de melhor para ti, eu não vou entrar. Eu quero aqui trazer o que eu tenho de melhor para que tu também possa transbordar isso. E assim nós vamos criando um grande elo, grandes correntes, digamos assim, para que isso se manifeste nas pessoas. É uma forma muito, digamos assim, espiritual até mesmo, para a gente se desenvolver. Isso conta muito e faz muita diferença. Conta. E assim fechamos esse episódio 50, então. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e os teus negócios. Gratidão, nos encontramos aí na sequência. Um grande abraço. Abraço. Valeu.